Bem-vindos de volta ao nosso estudo no livro de Provérbios. E hoje nós vamos começar o capítulo 4. Então vamos ler os versos do 1 até o 9. Mas vamos nos concentrar nos primeiros 4 versículos. Ouve, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ok, vamos ao Senhor em oração. Pai, eu agradeço ao Senhor pela sua palavra, pela sabedoria que revela a sua beleza, a sua praticidade, que revela não apenas a respeito do que virá, mas o que revela sobre nós e nossa necessidade de graça, nossa necessidade de Cristo. Pai, eu oro especialmente pelos jovens que estão ouvindo, Senhor, este vídeo. Senhor, eu oro para que eles cresçam na graça, cresçam no conhecimento da palavra, que o Senhor levante uma geração de crentes sãos, crentes equilibrados, aqueles que se apegam firmemente às suas escrituras e honram o seu filho por acreditar no seu evangelho e vivem de acordo com ele. Pai, há tantas lutas e turbulências no mundo. Por favor, salve uma nova geração de crentes e levanta eles. Levante-os, Senhor, para a sua glória e ajude-me agora a ensinar. Que tremenda responsabilidade, Senhor, me ajude em nome de Jesus. Amém. Ok, bem, esse vídeo é um pouco incomum. Eu esperaria sim que, se você fosse uma criança ou mesmo um adolescente, que seus pais soubessem que você está assistindo esses vídeos e que eles participem com você, mas especialmente hoje, porque temos os primeiros 4 versículos, mas vou lidar com partes deles, a responsabilidade do pai, também a responsabilidade da mãe. E então, provavelmente, na próxima lição, trataremos mais da responsabilidade da criança em relação a estes primeiros 4 versos. Agora, deixe-me dizer algo aos pais. No livro de Provérbios, nós temos principalmente o pai ensinando, embora as mães também ensinassem. Recentemente, a minha esposa estava em uma pergunta e resposta e foi em uma conferência de mulheres. Então, eles perguntaram que, olha, como ela discipula os filhos. E a maioria das mulheres começa com uma longa resposta de como elas discipulam seus filhos. E a minha esposa disse, ela disse isso para conseguir a atenção de todos. E ela disse, o meu marido discipula os nossos filhos. Ele é o principal responsável por ensinar os nossos filhos. E ela disse que eu confirmo e apoio o ensino que ele dá aos nossos filhos. Por muito tempo, rapazes e moças têm sido ensinados na escola dominical por mulheres, ensinados em casa por mulheres, e eu aplaudo esse esforço, mas o que você precisa entender é que o pai tem o papel principal na família de discipulado, de discipular a sua esposa e de discipular os seus filhos. E claro, a esposa
diante dos filhos, tem igual autoridade e deve estar ensinando as Escrituras e confirmando as Escrituras. Mas irmãos, vocês não podem relegar as suas responsabilidades para as suas esposas. Vocês não podem, não é bíblico. Não é justo com elas. E não é justo com as crianças. E você diz, se minha esposa sabe mais do que eu, que isso é muito possível. Mas há muitas pessoas que sabem mais do que eu. Mas ainda eu sou obrigado a cumprir o meu dever. Não apenas como ministro de Cristo, mas também como pai. Há homens que poderiam ensinar os meus filhos melhor do que eu, mas eles não são mas eles são meus filhos e eles são minha responsabilidade. Há muitas maneiras em que a minha esposa tem mais sabedoria prática do que eu. Mas isso não significa que eu devo ignorar minha responsabilidade e entregar a minha esposa, só porque em muitas áreas ela tem mais sabedoria do que eu. Você tem uma responsabilidade. Não é social, não é cultural, é divino. É das Escrituras que os pais são chamados para discipular os seus filhos. E isso é o que eu quero ver antes de tudo. Se olharmos o versículo 1, vemos que o pai é a fonte da casa, da instrução bíblica na casa. Veja o que diz. Ouve, filhos, a instrução do pai. Você está vendo? Agora, não temos que entrar no hebraico ou qualquer coisa da instrução do pai. Eles devem ouvir a instrução. E isso produz disciplina e transforma o caráter do estudante. Então, devemos estudar as Escrituras, não apenas os ministros de Cristo, mas os pais, os maridos. Nós devemos estudar as Escrituras. Esta é a nossa responsabilidade. E vocês não podem apenas dar a um professor da escola dominical ou um líder do grupo de jovens da igreja essa responsabilidade. É extremamente importante, especialmente a instrução dos mais velhos, mas isso não dos anciãos. Mas isso não significa que, como pai, você pode simplesmente esquecer isso ou negligenciar. Que os seus filhos, eles vão receber de você uma instrução bíblica que os ajudará a crescer não apenas no conhecimento deles de Deus, mas a disciplina do caráter deles e a disciplina da caminhada deles. E você deve fazer isso através do ensino e do exemplo. Mas não apenas a instrução. Ele diz, ouve, filhos, a instrução do pai. Estai atentos para conhecerdes o entendimento. Homens, não precisamos apenas saber o nível superficial das coisas. Por exemplo, Deus é grande ou Deus é santo. Mas nós precisamos ter entendimento a respeito do que realmente significa. Como isso afeta a nossa vida, como isso afeta a nossa caminhada. Eu escrevi aqui, visão sobre a natureza das coisas, especialmente do caráter e da vontade de Deus. Como pai, você precisa estudar as Escrituras e você diz, bem, eu não sou dado a isso e tal. Não há nenhum lugar aqui onde diga que você não é dado a isso. E, portanto, não é sua responsabilidade. Os dons que o Senhor te deu, você deve crescer como um crente no seu conhecimento de Deus. Todo crente, não apenas o ministro. E você deve crescer na sua visão, na nossa compreensão em relação a, por exemplo, você diz ao seu filho que Deus é santo. Mas o que isso significa? Que Deus é justo. Mas o que isso significa? Deus é amor. Mas o que isso significa? Então, você diz ao seu filho que esse Deus tem ordens, mandamentos, você não deve mentir. Mas como isso é aplicado na vida diária e qual é a grande motivação por trás de ser verdadeiro? É basicamente humanístico, por ser assim sincero, ajudar os nossos irmãos, ou também ter a ver com a maneira como nós representamos Deus. Porque Deus é verdadeiro e como seu povo nós queremos ser verdadeiros, e especialmente como suas autoridades nós queremos comunicar a verdade e viver a verdade em sinceridade, sem mentira e sem engano. Então, como você faz isso? Homens, nem todo mundo é um mestre talentoso. A Bíblia claramente ensina isso. Mas todos os cristãos devem crescer no conhecimento de Deus. E todos os cristãos que assumem qualquer posição de autoridade, especialmente a de um pai e marido,
eles são obrigados a crescer. Você diz, bem, como faço para crescer? Antes de tudo, você deve estar em uma igreja bíblica. Você deve estar em uma igreja bíblica, debaixo da liderança de anciãos piedosos. Quando eu quero dizer anciãos piedosos, eles se qualificam de acordo com 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1, e eles são homens piedosos que temem ao Senhor e não entretêm, homens que não atraem as multidões pela sua personalidade ou por sua chamada relevância. Eles são homens que se dedicam às duas coisas, oração e a exposição da palavra de Deus. É assim que você cresce. É assim que você cresce. Então, você deve ser uma fonte, como um pai, de instrução bíblica, que leva a uma disciplina, uma vida de disciplina, mas também compreensão bíblica, para a criança simplesmente não dizer coisas a respeito de Deus, como um papagaio faria, repetindo algo. Mas eles realmente crescem na sua compreensão e na aplicação do que eles estão dizendo. Então, ele diz no versículo 1, instrução do pai bíblica. Nós devemos ser uma fonte, de compreensão bíblica. Então, no versículo 2, veja o que diz, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Então, ele vai falar sobre sua instrução pela segunda vez, para dar ênfase, mas ele adiciona aqui o ensino, a boa doutrina. Agora, eu defini um bom ensino, uma boa doutrina aqui, olhando a palavra soar no idioma original, é um ensino que é saudável, tem um senso de bondade sobre isso. Também é agradável, é benéfico, é saudável, produz saúde espiritual, irradia em todas as áreas da vida da criança, trazendo solidez e saúde para a vida deles. E principalmente, é claro que estou falando espiritualmente. Você entende? Como direi a seus filhos mais tarde neste estudo, homens, não estudamos apenas para nós mesmos, estudamos para nossas esposas, estudamos para os nossos filhos. E se você sentar aí, e bem, não é tão importante para mim. Bem, se você não vai estudar para você, pelo menos estude para eles. Estude para eles. Se algum de nós tem filhos que conheçam a Cristo e vivem uma boa vida cristã, é apenas pela graça de Deus. E não há nada em que você possa se orgulhar. Você não pode se orgulhar do ensino, não pode se gabar de conhecer a sua igreja, os seus pais, habilidades, e pela graça de Deus. E ainda, como cristãos, que agora tem o título de pai ou de marido, nós temos a responsabilidade de obedecer o que está escrito em relação ao nosso posto. O papel que nós assumimos. E é um papel extremamente importante. Então precisamos ser uma fonte de informações bíblicas, instrução, de compreensão bíblica, um ensino que soa, mas também os pais, veja, precisamos ser uma fonte da revelação da vontade de Deus, principalmente no que diz respeito aos mandamentos. Veja o que diz no versículo 4. Diz, então ele me ensinava, o pai me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Agora, os mandamentos se referem, eu tenho anotado aqui, à autoridade, ok? Então, é autoridade, são comandos de Deus, e nós precisamos ser muito cuidadosos como pais e maridos para que os comandos que damos sejam de Deus, comandos e não algo que nós criamos para o nosso próprio benefício. Então, os mandamentos são autorizados e a vontade de Deus não é negociável, ok? Não há troca, barganha com Deus. Quando é um mandamento, um comando bem definido e direto, não há troca, não há negociação, não há confusão. Nós vivemos em uma época onde eu acho que, especialmente dentro do cristianismo, bem assim no mundo de hoje em dia, deixa-me dizer isso, no mundo de hoje em dia é como... todo mundo vai dizer basicamente que a maioria das pessoas diz que há um Deus, mas eles falam de uma maneira definitiva? Não.
Isso é muito conveniente, porque você pode manter a fé em Deus, mas você não tem que fazer qualquer coisa que ele disse, porque não foi revelado claramente. Eu posso ver isso, está no mundo, mas do que eu tenho, assim, é que essas coisas entraram na igreja. Costumavam ser comandos na igreja, agora são questões de consciência e preferência. E isso é muito, muito perigoso. Os mandamentos não são contra nós, a menos que estejamos procurando usar os mandamentos para nós mesmos. Então os mandamentos se tornam condenação. Mas quando somos justificados pela fé em Cristo, pela graça, quando Cristo é o domínio da nossa salvação, então podemos voltar aos mandamentos sabendo que não estamos procurando obedecer para justificação, mas estamos procurando obedecê-los apenas porque eles são uma revelação de Deus, da vontade, da sabedoria de Deus, e eles são benéficos, eles são saudáveis para a nossa vida cristã, em todos os aspectos da nossa vida, como eu disse, irradiar para todas as áreas de nossa vida. Agora, então, mandamentos de Deus. Agora eu quero resumir algumas coisas apenas por um momento, mas vamos nos posicionar e vamos para Efésios capítulo 6. No Novo Testamento. Porque vamos estar principalmente no Antigo Testamento. Veja em Efésios capítulo 6 e no versículo 4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora, há duas coisas aqui colocadas contra um ao outro. Muitas vezes não vemos o contraste, mas está aí. Então, o primeiro é provocando os seus filhos a ira, a raiva. E o segundo é trazê-los para a disciplina, a instrução, a demonstração do Senhor. Agora que está o que descobrir. A maioria dos pais não investem muito nos seus filhos como forma de ensino e instrução. Eles não fazem. Então, a criança é forçada a algo de ser fechada ou encarcerada na ignorância em relação a Deus e a sua vontade. Então, nessa ignorância, a criança começa a fazer coisas que são desagradáveis para o pai. E o pai fica com raiva, com ira. E a criança fica com raiva, com ira. Qual que é a cura para isso? Pai, você não deve comandar seus filhos para construir uma nave espacial fora do local. O meu ponto é, se você não vai investir neles, então não espere muito deles. De novo, se você não vai investir na espiritualidade dos seus filhos, do caráter de sua fé, então não espere muito. E mesmo que você mande o seu filho para a escola dominical, e é uma boa aula, é uma boa coisa ir para a escola dominical com um bom professor, para uma boa igreja, e eles estiverem assim ao redor de um bom ministro da juventude, ou esse tipo de coisa, enfim, ainda que faça isso, você ainda não fez o seu trabalho. Você deve investir no seu filho. Você deve ensinar a ele as escrituras. E se você fizer, não vai causar problemas no seu relacionamento com eles. Vamos ler de novo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação, educá-los na disciplinação, na admoestação do Senhor. E agora eu quero que passemos por um momento para o capítulo de Deuteronômio, capítulo 6 por um momento. Vamos voar de volta para o Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Agora, existem tantas atividades extracurriculares na vida, e elas são... nem todas são ruins, na verdade, algumas delas podem ser boas. Você precisa separar as coisas boas para os seus filhos. Mas a sua conversa com eles... quais são os tópicos principais? Muitos homens não conversam com seus filhos, eles não têm discussões, não passam tempo, não têm comunhão com eles.
eles não falam ou escutam o que é simplesmente um tanto importante quanto falar. O pai, assim, ele terá muitos interesses, e se a criança tem o mesmo interesse, bem, eles vão passar muito tempo falando sobre pesca, ou caça, ou esportes, ou isso, ou escola, ou nosso sucesso nos negócios, ou todas essas coisas diferentes. E todas elas têm o seu lugar. Não me entenda mal. Se você, 24 horas por dia, a única coisa que você fala com seu filho é sobre a escritura, então você realmente não está tendo um relacionamento saudável. Porque há muito para ter um relacionamento com uma criança. Risos, diversão, e como eu disse, atividades extracurriculares e outras coisas. Mas eu quero que você se sente sinceramente e se pergunte: quanto tempo diariamente, semanalmente, mensalmente você passa com os seus filhos, falando com eles sobre as coisas de Deus, a respeito do Evangelho, a respeito da vontade revelada de Deus? Deuteronômio 6:6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ensina-os diligentemente, não esporadicamente, não ao acaso, mas diligentemente com seus filhos. Agora, eu quero dizer algo que é muito importante aqui, porque tenho dito que vocês precisam ensinar seus filhos, mas o professor é principalmente um aluno. Se você não é um aluno, não pode ser um professor. E como eu disse antes, se você não vai estudar para você, e você é um marido, e você é um pai, então estude para eles. Estude para eles. Estude para sua esposa, estude para o seu filho, estude para sua filha. E de certa maneira estude para os seus netos, porque o que você faz como pai terá um grande impacto para as linhas seguintes das gerações. Agora, eu quero que olhemos 3 coisas diferentes, 3 autoridades diferentes que Deus criou. Não é exaustivo, mas eu quero mencionar 3 que são primeiras, assim, muito importantes. Primeiro, pais. Os pais são uma autoridade. O pai e a mãe, vocês são uma autoridade sobre os seus filhos. Agora, Deuteronômio 6, veja o que diz. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Como pai, seja a melhor coisa que puder. A melhor coisa que você pode fazer é crescer no seu amor por Deus. Essa é a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos. Maridos, é a melhor coisa que vocês podem fazer pelas suas esposas. Esposas, é a melhor coisa que vocês podem fazer pelos seus maridos e seus filhos. Vocês devem crescer em conformidade com Cristo e crescer no seu amor por Deus. A minha família, o que eles mais precisam, fora de mim, é que eu seja mais como Cristo. E entender mais assim claramente a vontade de Cristo. E ser mais capaz de proclamar bem mais claramente a eles a vontade de Cristo nas Escrituras. Ele diz, versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ele está falando com os pais. Agora, olha, essas palavras que eu estou mandando, não é como se aqui estivesse Deus aqui está seus filhos, você está no meio e a coisa simplesmente salta. Ok? Não tem nada a ver com você. Não. Vai assim, ó, Deus para você, você para os seus filhos. Ele disse, ensina as coisas que eu estou comandando a você. Jesus disse a mesma coisa na grande comissão. Você percebe? Ensine a eles todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Muitas vezes queremos ensinar algo aos outros que nós não fazemos na prática. Isso é extremamente perigoso. Agora, ele continua. Tu as inculcarás. Aliás, essas palavras. Sim, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Elas vão se tornar uma parte de você. Eu gosto de usar a palavra saturação. Que saturamos as nossas vidas nas Escrituras. Outra palavra que eu gosto de usar é cultivar. Nós cultivamos a mente de Cristo através do estudo das Escrituras. Olha, não pode ser apenas você pegar algum devocional mensal da escola dominical e você vai e compartilha com seus filhos. Quero dizer, acho que é melhor do que nada, mas o que eu quero que você veja, então, assim, tão desesperadamente, é que há muitas maneiras em que o seu crescimento e o conhecimento de Cristo e o seu crescimento em conformidade com Cristo irão impactar os seus filhos e a sua esposa. Agora,
Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ele não está dizendo que 24 horas por dia você vai só falar para os seus filhos, só de conversa bíblica, sobre conversar com seus filhos, só sobre Bíblia. Não. Eu falo com os meus filhos sobre muitas coisas. Nós amamos o ar livre, nós amamos andar de caiaque, nós amamos todos os tipos de coisas. E nós falamos sobre isso. Mas é tipo, escute, deixa eu colocar dessa maneira. Nós temos essa ideia realmente antibíblica de ver que tudo assim, sagrado e secular, e há uma parede entre os dois. Então, na Bíblia, quando eu estou andando de caiaque, é sagrado. Quando eu estou na Bíblia, é sagrado. Essa parede não existe. Se estamos caminhando com Deus, tudo é sagrado. Se estivermos orando com os nossos filhos, tendo um estudo bíblico com nossos filhos, é sagrado. Se estamos todos nós juntos na cozinha, ajudando a mãe a fazer o pão, é sagrado. Se estamos lá no caiaque no rio, é sagrado. Porque não viemos para o ponto esperançosamente onde não estamos mais concebendo a vida sem Deus. Estamos vendo tudo dentro desse relacionamento com Ele. Você entende? É muito importante. Agora, versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Você deve escrevê-los. Escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu conheço pessoas que têm versos da Bíblia por toda a casa, e eu não tenho problema com isso, acho que é maravilhoso. Mas esse não é o significado específico aqui. Como você pode ir para Israel hoje em dia, você vai ver que as pessoas têm uma pequena caixa de escrituras amarrada em suas mãos, assim, enrolado em seu antebraço, com um chicote assim de couro. Ou você vai ver eles amarrados assim na testa. E não é isso que Jesus está dizendo. Agora, pais, a maioria de nós fala com os nossos filhos sobre memorizar as escrituras, mas nós memorizamos as escrituras? Nós lembramos do que nós lemos? Você está entendendo? Não é apenas pelas nossas palavras, mas pelo nosso exemplo. Você pode querer memorizar as escrituras junto com seus filhos, ou trabalhar através de um catecismo com seus filhos, ok? Então, vemos que os pais devem, antes de tudo, eles vão ser professores, eles precisam ser alunos antes de tudo. Agora, eu quero que vocês vejam como isso é importante. Olhe que ainda estamos em Deuteronômio. Vá para o capítulo 17. Capítulo 17, versículo 18. Agora está falando sobre o futuro rei, quando Israel tivesse um rei. Também quando se sentar, capítulo 17, versículo 18. Também quando se sentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos, para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Agora, vamos olhar por um momento. Estamos falando de uma autoridade. E há uma aplicação geral. Não é apenas para o rei de Israel, mas para todas as autoridades. Então, vamos dar uma olhada no versículo 18. Quando se assentar, escreverá para si. É um pai, quando ele tem filhos em sua casa, ele deve escrever para si mesmo uma cópia dessa lei, um traslado dessa lei. Louvado seja Deus, você não precisa fazer isso, basta pegar a sua Bíblia. 19. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor. Este é você? Este sou eu. Por quê? Para que ele possa aprender a temer o Senhor, seu Deus. Uma das maiores petições que temos aqui na Hot Cry, são as mais frequentes, é que o Senhor cresça o nosso temor por Ele. Senhor, cresça o nosso temor por Ti. E como você teme a Deus, não é apenas uma atitude do coração, observando cuidadosamente todas as palavras dessa lei, os estatutos. Agora, por que nós queremos estudar as Escrituras para crescer em nossa reverência a Deus? Versículo 20.
De novo, colocando isso no contexto de um pai e da sua família. Que isso fará com que o coração do pai não seja elevado entre os outros da sua família, sua esposa, seus filhos. É tão fácil quando você tem autoridade para governar como um tirano e chamar outras pessoas para se submeter à sua palavra, porque enquanto você mesmo não está se submetendo à palavra de Deus. Esse é um lugar muito, muito perigoso para se estar. Para que ele não se desvie do mandamento nem para a direita e nem para a esquerda. Você quer ser uma autoridade? Saiba disso. Se você virar para a direita ou para a esquerda, é um tanto provável que os seus filhos, as suas esposas também vão virar para o lado com você. Então você não está apenas naufragando, mas você está destruindo a sua família. Para que os seus filhos possam continuar muito tempo no seu reino, no meio de Israel. É claro que se aplica a um rei. Mas toda a ideia de longevidade aqui é uma maneira de falar sobre bênção espiritual, sobre prosperidade espiritual, sobre uma vida saudável no temor de Deus. Então, este é um rei. Agora, vamos olhar algo agora que... Vamos para Esdras. Rapidamente. Para um dos meus versos favoritos na Bíblia. Esdras capítulo 7. E o versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel seus estatutos e os seus juízos. Agora, vamos apenas... Claro, ele era um ministro, um escriba. Agora, vamos nos colocar lá. Alguém que descreveria você dessa maneira, digamos que seu nome é Tom, ok? Para Tom, como um pai, ele guardou no seu coração para buscar a lei do Senhor. E como um pai, ele praticou, ele cumpriu, ele ensinou para os seus filhos os seus estatutos e as ordenanças. Para a família dele. Esse é você? Deveria ser você. E pode ser você. Agora, uma última coisa, que se você olhar para o capítulo 2 de Juízes, versículo 10, e eu não... minha mãe era cristã, meu pai não era cristão, não fui criado num lar cristão, exceto pela influência da minha mãe. E quando eu me casei, quando eu tive filhos, eu queria quebrar o ciclo da desobediência. E eu queria criar um legado. Agora, de novo, deixa eu dizer algo que é tanto falado hoje em dia sobre, você sabe, quebrar o ciclo de desobediência, sobre a criação de um legado geracional. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Nós nem podemos salvar a nós mesmos. Então, vamos colocar isso em perspectiva primeiro. Se você for um pai como eu, e você é um cristão, é pela graça de Deus. Se você não cair, é pela graça de Deus. Que se os seus filhos se tornarem cristãos, é pela graça de Deus. Se eles permanecerem fiéis, é pela graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Se você já estufou o peito e disse que é por causa do ensino da sua casa, você colocou você e seus filhos em um lugar muito perigoso. Agora, somos chamados a ser obedientes e fazer parte dessa obediência. Se somos cristãos, homens cristãos, nós temos que ensinar aos nossos filhos, é verdade. E nunca nos vangloriar se os resultados forem bons. Se os seus filhos estão caminhando com Deus, saiba que é a graça de Deus. E nada adicionado a isso, especialmente de você. Ok, agora que decidimos, vamos falar sobre muitos de nós. Nós não fomos criados em lares cristãos. E eu posso olhar para trás e ver onde a minha ignorância causou o meu pecado, e pode ser sim que eu tenha tornado mais extravagante, mais abastecido, assim. Eu não havia temor de Deus, e talvez tivesse existido, tivesse achado nas escrituras e tal, mas enfim, em Juízes 2:10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. E nós conhecemos a história dos juízes, não é? Isso representa
algo horrível, um tempo de corrupção, de imoralidade na história de Israel. E logo no início somos informados do porquê. Porque parece que os homens da geração anterior não transmitiram os ensinamentos das Escrituras. Eles não deram o exemplo de homens piedosos para a próxima geração. E a próxima geração cometeu pecados que às vezes não só rivaliza com os pagãos, mas os ultrapassa. Então, nós queremos quebrar esse ciclo. E espero que você queira quebrar esse ciclo. Agora, quero terminar dizendo isso para os homens. Eu não alcancei muito, mas se há coisas em mim que estão crescendo em conformidade com Cristo, parte disso é por causa dos meus amigos. Parte disso é por causa dos anciãos que estão sobre mim, que ensinam e pregam as Escrituras, que me lembram do que significa ser piedoso, ser cristão e ser obediente. Homens que não são frívolos, que não estão oferecendo entretenimento, mas homens que estão no temor de Deus e só querem dar ao povo a palavra de Deus. Sem eles, a minha família seria menor. Então, há amigos meus. Eu sempre tento estar perto de pessoas que, quando eu estou por perto delas, eu quero ser um homem melhor. Você entende? Homens que vocês, assim, especialmente, vocês têm que entender que este cristianismo não é uma religião do lobo solitário. Nós precisamos dos outros. Mas ouça, nós precisamos de homens de verdade por perto de nós. Não de meninos que brincam de videogame quando já tem 35 anos. Não homens que estão presos em todas as seus pequenos hobbies. Não homens que passam mais tempo com seus outros amigos do que com a esposa deles e os filhos. Não, nada disso. Nós precisamos encontrar homens piedosos e nos aproximar destes homens. Que quando você vai até eles, você diz para si mesmo: eu quero ser um homem melhor, eu quero ser um melhor marido, um pai melhor. Ok? É disso que você precisa. Então, é a comunhão que eu tenho com homens piedosos, a pregação, o exemplo e a autoridade dos anciãos aqui na igreja. E também um bando de mortos, de caras mortos. Eu acho que muitas coisas que são escritas, não todas, mas muitas coisas que são escritas hoje em dia, são apenas assim, um tanto superficiais, pragmáticas, um tanto fracas no que diz respeito à Escritura. Mas acho que lendo alguns dos homens mais velhos sobre a família, sobre o dever cristão em casa, que eles fornecem comida para minha alma. E talvez um dia nós iremos nos reunir e juntar assim, alguns livros ou algo para mostrar a vocês o que eu poderia ser útil, sim, enfim. Mas os homens, me escutem, leve isso a sério. Eu sei, eu falei bem direto, mas eu preciso disso. Eu preciso ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Se você é um homem casado, com filhos, a sua principal responsabilidade é a sua esposa. E seguindo isso, seus filhos. E até mesmo os anciãos. Se não administrarmos bem a nossa própria casa, não podemos ser anciãos. Não nos qualificamos. Então, aceitamos isso com uma grande quantidade de solenidade e muito temor do Senhor. Bem, até nos encontrarmos novamente, isso foi principalmente dirigido aos pais, ok? Mas, ao mesmo tempo, alguns de vocês jovens, homens, que ainda estão debaixo da autoridade dos seus pais, podem perceber que vocês precisam crescer e se tornar um homem que pode cuidar de uma mulher e dos filhos. Bem, até a próxima vez. Que Deus te abençoe.